E hoje nós vamos começar vendo sobre as figuras de linguagem, que é um aspecto muito importante da interpretação de textos, de qualquer texto, né? E com a Bíblia não é diferente. A Bíblia é um livro riquíssimo em figuras de linguagem. Nós vamos ver as principais, tá? São quase 50 figuras de linguagem que existem e nós vamos ver as principais. A Bíblia tem muitas delas, mas antes de entrar na metáfora, que vai ser a nossa primeira, eu quero fazer a distinção entre figura de linguagem e linguagem literal, ou linguagem literal versus linguagem figurada. Quando alguém diz que é literalmente aquilo, é porque é exatamente o que a palavra significa, é o sentido usual e comum. Ninguém pode dizer assim, eu sou literalmente um livro, porque o livro não fala. Não tem folha, né? O livro é esse aqui. Esse que você tem aí no seu braço, tá? Quando Jesus disse eu sou a porta, ele não é literalmente uma porta, porque uma porta tem que ter maçaneta, tem que ter dobradiça e por aí vai, né? Então, literalmente é aquilo que é exatamente conforme está escrito. Por exemplo, quando alguém está muito cansado, ele diz assim, eu estou morto. Mas tem gente que diz assim, eu estou literalmente morto. Eu digo, opa, a primeira vez que eu vejo um defunto falar. Tá? Então, literalmente é o que a pessoa é de fato. Eu sou literalmente Bruno. Eu sou literalmente nascido em João Pessoa. Você é literalmente Fábio, né? Então, eu literalmente cheguei. Realmente nós estamos aqui. Então, literalmente é o que significa realmente. Totalmente. Hã? Totalmente. Totalmente. É isso mesmo que significa. Ok? O resto é figura de linguagem. Existem muitas figuras de linguagem. Tá? E isso é essencial para a nossa interpretação bíblica. Tá? A primeira que eu quero ressaltar é a metáfora. Essa é muito fácil. Essa pela palavra a gente já mata. Metáfora é quando está fora da meta. Lembra-se de Dilma, né? Que não tinha uma meta, mas quando atingisse a meta que ela não tinha, dobrar a meta, não sei como é isso, mas acho que ela não pode explicar. Eu ia dizer, ela pode explicar, mas não pode, né? Então, nem ela pode, né? Nem Freud, nem Dilma explica. Então, metáfora é uma comparação. Só que a palavra como não aparece. Então, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Jesus, isso são metáforas, tá? Ele diz uma coisa, mas não é aquilo, tá bom? É a figura que se afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza. Então a metáfora é o que ela representa, ou com que se compara. Um objeto é assemelhado ao outro, afirmando ser o outro, tá? Ser o outro, ou falando de si mesmo como se fosse o outro. Outra definição de metáfora, né? Consiste no uso de uma palavra em sentido que é próprio de outra. Então, Jesus não é uma porta, ele também não é uma luz, não é uma lâmpada, literalmente. Isto é em sentido transportado. O sentido da porta, porque para que serve uma porta? Para entrar. O sentido foi transportado para ele transportou. Quem quiser entrar na fé, no reino de Deus, tem que entrar por meio dele. Por exemplo, né? Pode-se dizer que a metáfora é uma comparação implícita, por isso é uma comparação sem a palavra como, porque a substituição de uma palavra por outra se fundamenta em. É uma explicação mais complexa, tá? Mas é muito simples, porque a substituição de uma palavra por outra se fundamenta em relações de semelhança. Estas são obtidas no discurso, né? Não fala tudo, mas ficam implícitas, cabendo ao receptor da mensagem, no caso ao leitor do texto bíblico, ou ao ouvinte, a tarefa de estabelecer mentalmente a conexão. A metáfora se distingue da símile, tem outra figura de linguagem chamada símile, que também é comparação, né? Símile ou comparação, por ele faltar o elemento de comparação que é neste, ou seja, metáfora é uma comparação sem a palavra como, ou semelhante. Símile é uma comparação completa. E as duas são figuras de linguagem. E aí eu já dei esse exemplo, né? João 6,35, e Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida.
Ora, ele não era literalmente pão, né? Ele era representado ao pão. O pão alimenta e tudo mais, ele alimenta. Quem vem a mim jamais terá fome. Isso aqui também não é literal, porque nós somos cristãos e nós comemos várias vezes por dia. Não é isso? Temos fome, exatamente. Naturalmente. E quem crê em mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, que está repetido aqui. Então, eu trouxe um copo d'água para a sala de aula. Não acho que estou em pecado por causa disso, porque esse sentido aqui não é literal. Essa sede aqui é uma sede espiritual. A nossa sede, a nossa fome foi saciada em Cristo, que é o pão da vida, e aqui também é a água da vida, né? Tá bom? Lucas 13:32. Jesus lhe respondeu: vá, né, ide e dizei àquela raposa, essa raposa era Herodes, né? Eu expulso demônios, faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia determinado. Jesus não estava mandando falar com um animal irracional, uma raposa literalmente, mas a função de Herodes, né, as atitudes de Herodes podiam ser comparadas como a de uma raposa, um bicho astuto que invade galinheiro e tudo mais. Tá bom? Há dois tipos de metáforas em relação a Deus. Eu diria ainda que há três. Eu vou até mudar isso aqui depois, que toda vez eu faço essa observação. Que é o antropopatismo e o antropomorfismo. Mas também é o zoomorfismo, que eu vou anotar aqui. Zoo, de zoológico em inglês. Né? Zoomorfismo. Então veja só. A gente pode classificar esse tipo de linguagem como uma metáfora, mas também pode classificar como linguagem antropomórfica mesmo. Então daqui a pouco eu vou dar o exemplo de linguagem antropomórfica, mas já vou fazer as explicações aqui. O que é isso? Antropopatismo e antropomorfismo, veja que é a mesma raiz, antropo e antropo, na palavra, tá? Antropos em grego significa homem, ser humano, tá? E patismo aqui está relacionado aos sentimentos, morfismo, os sentidos dos membros corporais. Aqui, a raiz é diferente porque relaciona ao animal. Morfismo de morfema, sentido. A gente faz na escola, né, no ensino fundamental, acho que no ensino médio também, a análise morfológica, que é mais fácil do que a análise sintática. É isso, professora? Você é professora de quê? Eu sou professora do Fundamental 1. Então faz isso aí, né? Faz isso aí. Eu não faço como é que faz. A morfológica, né? Morfológica, né? A análise sintática é dizer se é objeto direto, indireto, então é mais complicado. Mas a morfológica é dizer a classificação das palavras. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, conjunção, interjeição, advérbio, preposição. Pronto? Pronto. Então isso é o morfismo, o sentido. Então veja só, o antropopatismo acontece quando são atribuídos a Deus emoções, paixões e desejos humanos. Eu vou explicar tudo, depois eu volto para explicar a questão teológica, tá bom? Que aqui requer explicações teológicas. Gênesis 6,6, Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Deuteronômio 13, fala, acho que da ira de Deus, Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo, tá? Então sentimentos são atribuídos a Deus, arrependimento, ira e tristeza, não entristeçais. Antropomorfismo é quando são características humanas, físicas, atribuídas a Deus, né? Os olhos do Senhor, né? O braço do Senhor, esse tipo de coisa, tá? Eu não lembro exatamente desses textos aqui, mas é isso. Zoomorfismo é quando características de animais são atribuídos a Deus. Salmo 91, debaixo das suas asas descansará. Veja, quem tem asa é galinha, são aves. Deus não tem asas, ele não é uma ave, ele é um espírito, né? Então é uma comparação assim. Ok, eu vou dizer um texto, eu lembro dele, e vocês vão dizer se é uma linguagem zoomórfica ou se é meramente uma metáfora. E por quê?
Mateus 23, 37 diz assim, é Jesus falando: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis vos reunir, como a galinha junta para si os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Que linguagem é essa? Que figura de linguagem é essa? Então, não fica. Não. Tem que explicar por quê. Porque fala não. Eu acredito que seja uma metáfora, porque não está dizendo que Deus vai me colocar debaixo das asas, porém ele está fazendo uma comparação, usando um animal como uma metáfora, né? É como, né? E é uma símile, na verdade, né? Isso. Como a galinha faz isso, eu queria fazer isso. Então Jesus queria fazer aquilo com ele mesmo fisicamente, ok? Então é preciso ter esse cuidado. Ela acertou em cheio, tá bom? É preciso ter esse cuidado, tá bom? Mas isso é uma pegadinha. Aqui tudo bem, né? Aqui tudo bem, lá fora não. Lá fora não. Então vamos lá. Por exemplo, vamos ver essa questão do arrependimento, né? Ok, é dito que Deus se arrependeu, né? Eu estou arrependido de ter feito a humanidade, né? Gênesis 6,6, Deus fala assim. Então veja só, na verdade Deus não se arrepende, porque a gente já conversou sobre isso, né? Vou sintetizar aqui. Para Deus se arrepender, seria necessário duas coisas, pelo menos. Ele ser pego de surpresa, mas ele não pode ser pego de surpresa, porque ele é onisciente, sabe de todas as coisas, como diz Gruden, num ato simples, ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo absolutamente, na hora que ele quer. Então, ele não pode se arrepender por causa disso. Outra coisa, arrependimento implica em erro também. Então a gente erra e a gente se arrepende. Ou a gente sente remorso, que caberia aí também, né? A gente faz uma coisa e não dá certo, aí a gente fica com remorso, né? Porque foi pego, não flagra, enfim, alguma coisa do tipo assim, o nosso erro foi descoberto. Então, Deus não erra. Deus não erra e ele não é pego de surpresa. Então esta é uma linguagem não literal, a linguagem figurada, que no caso é o antropopatismo, que significa que Deus ficou triste. Isso é o máximo que a gente consegue, que o autor bíblico conseguiu explicar para nós, mesmo com a ajuda de Deus, para que a gente consiga entender, tá? Então, esse tipo de fenômeno bíblico é registrado na Escritura pela ótica do observador. Vocês querem? Acenda essa luz aí, essa luz aí. Dá para ver bem? Tá. Assim é melhor, né? A gente também se vê. É pela ótica do observador. E quem é o observador? É o escritor bíblico. Por exemplo, quem de nós aqui vai lá na Praia de Jacaré e diz assim: rapaz, eu vou lá na Praia de Jacaré, ver a terra girar em torno dela mesma, de maneira que eu não consigo mais ver o sol? Se o cara disser isso, só pode estar ou louco ou brincando, né? O cara brincar falando assim. Louco também, né? Então, como é que a gente diz? Eu vou lá no Jacaré fazer o quê? Eu vou do sol. Eu vou do sol, mas a gente sabe, tecnicamente falando, que o sol não se põe, não é isso? Então, quem está observando aqui da terra, vê assim. Quem estava observando o agir de Deus aqui, era como se Deus tivesse arrependido. Mas a gente sabe que ele não se arrepende. Eu não vou explicar muito isso aqui, porque vocês vão fazer um exercício sobre isso. Tá bom? Mas eu acho que isso aí já está resolvido, né? Alguma pergunta? Só anotar isso aí, né? Anota sem problema. Não tem problema. Eu também estou gravando, vou mandar aula de ontem, aula de hoje. Quem quiser ouvir também. Então vamos passar, tá? E aí vem a símile, que eu já expliquei também. Vem da palavra latina similis, acabou, né? Que significa semelhante ou parecido ao outro. Tudo na enciclopédia britânica de mérito, símile é semelhante, analogia, qualidade do que é semelhante, comparação de coisas semelhantes. E a gente já viu exemplos, né? O próprio texto de Mateus 23, 37 é uma símile. Vamos para outro. Metonímia. Metonímia é o emprego de uma palavra no lugar de outra, com que tem certa relação. As definições geralmente não ficam muito claras, mas pelos exemplos geralmente ficam. Baseia-se mais numa relação do que numa semelhança.
Por exemplo, do efeito pela causa, 2 nações há no teu ventre. Deus é um ventre pequeno, diga aí um bicho que tem muito filhote de uma vez só. Prear, né? É de prear, né? Tem 2 nações. Não, eram 2 crianças só, mas significava os progenitores e a descendência deles, né? Que iam, quando crescessem, iam se transformar em 2 nações. Tá? Da causa pelo efeito, por exemplo, aqui na parábola do rico e Lázaro, né? Deixa eu voltar para anunciar os meus parentes para não vir para cá. Aí o Senhor diz, não, eles têm Moisés e os profetas. Só que naquela época Moisés e os profetas já estavam mortos, mas eles tinham os livros, né, de Moisés e dos profetas, para que eles lessem, crescem e não fossem para aquele lugar terrível. Do sujeito pelo atributo, como ele nos interpretou? Como é que não está falando da interpretação da pessoa, mas dos sonhos que eles tiveram aqui no episódio com José no Egito, né? Então isso é metonímia, do efeito pela causa, da causa pelo efeito, a relação, e do sujeito pelo atributo. Outro ainda, Jó 32:7. Falem os dias e a multidão dos anos ensinem a sabedoria. Um dia não fala, multidão de anos não ensina a sabedoria, mas aí é a velhice, com a velhice vem a maturidade, espera-se, né? Espera-se. Isso é o que geralmente acontece. Algumas pessoas não conseguem amadurecer nunca por problemas psicológicos, talvez psiquiátricos também, tá? João 13:8. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Como assim? Quer dizer então que quem tem um pé sujo não pode ser crente? Quer dizer que o catador de caranguejo no mangue não pode ser crente? Né? Está sempre sujo. Quer dizer que o cara que trabalha, sei lá, sujando os pés, não pode ser cristão? Não é desse que o texto está falando, tá? Era o que significava aqui o lava-pés. 1 João 1:7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A gente nunca chegou perto de Jesus, nunca respingou o sangue dele em nós, mas o que o sangue dele proporcionou nos dá perdão, para você perdão para nós. Enfim, outra figura, Sinédoque. Pode entrar no filho, viu? Chega. Pode vir, senta aqui. Tudo bom? Senta aqui, quer onde sentar? É seu filho? Um negócio para você, um negócio bom para você. Acho que ainda está aqui. Tá, não, está aqui. Mas está aqui. Tá, não, eu tirei. Tinha massinha de modelar aqui, não deixei em casa, não. Sinédoque é a substituição de uma ideia por outra que lhe é associada. Assemelha-se, de certo modo, a metonímia. Então, tem figuras de linguagem que a gente não vai conseguir ler e decorar tudo, tá bom? Mas o importante é que a gente saiba a distinção, pelo menos, do que é literal e figurado. Assemelha-se, de certo modo, a metonímia, mas a relação em que se encontra é mais física do que mental. Então é uma coisa mais palpável, vamos dizer assim. Nessa figura há certa identidade entre o que é expresso e o que se quer expressar. Eu coloquei, é um modo de expressar o mais pelo menos, ou menos, ou vice-versa. No caso do gênero pela espécie, ia ter com ele, com João Batista, né? Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Não ficava ninguém nessas cidades, todo mundo ia para lá. Muita gente ia para lá. Tá bom? Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Toda a terra. Tinha ninguém que prestasse? Não tinha Noé, a família dele. Bom. Da espécie pelo gênero, no caso particular pelo geral, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem é que só come pão o dia todinho aqui?
Pelo visto, hoje eu não comi pão, falando isso. Mas ainda dá tempo, né? Do todo pela parte és pó, e ao pó tornarás. Dizem que esse é o versículo preferido de dois políticos brasileiros, Cássio Lima e Aécio Neves, né? E aí que ele entenda, tá? Mas não é o que eles estão pensando. Aqui é Adão, é pó, ou seja, você é frágil. É isso que você é. Nós somos assim, fomos criados do pó da terra, né? Da parte pelo todo, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Também não deve ser interpretado literalmente, né? Quem mora num lugar Tem frio. gente que esse texto aí diz que o carro pode ser cremado, não, porque tem que ser enterrado. Para nesse texto. Pó e ao pó tornarás. Mas a cremação é melhor, vira pó mais rápido. O processo Devia ser mais santo é ainda. mais obediente. Mas sério. Rapaz, é muita coisa do que a gente escuta. Um amigo meu morava ali em Termares, aí a avó da esposa dele faleceu em Recife, cremaram e ele trouxe as cinzas numa urna, um vasozinho, né? Aí chegou lá, tem 2 filhos pequenos, assim, menor do que o teu. Aí chegou com ele, tem um pingo de coração. Ele é pastor, mas não era a brincadeira que ele fez. É que ele só volta. Tá. Bem frio, né? Ele é inglês, eu dou esse desconto. Eu não vou dizer o nome não, né? A esposa dele, eu conheço a esposa, ô fulano, pelo amor de Deus, minha fora, né? Desculpa. Eu li num livro que uma irmã estava grávida e o marido dela viu na Bíblia, lá em Gênesis, né, que é para dar à luz com dor darás à luz filhos, né? E aí ela estava acertando o parto cesariano, né? Ele ligou para o médico e disse, não, vai ser parto normal, para dar à luz com dor, deixa de conversa e tal, esse é um método bíblico. Aí ela passou no escritório dele, na empresa dele, mandou tirar o ar-condicionado da sala dele. Ele chegou, uma cidade quente, o autor não diz onde é, só disse que era uma cidade quente. Ele Tiririca da vida, aliás, Tiririca renunciou já, tá? Vocês viram? Não. A gente conversa no intervalo, tá? Mas. Foi. Literalmente. Enfim, aí ele não envolvido, né? Ele vendo os outros. E quando o cara chegou, aí disse, foi sua mulher que mandou tirar. Assim, conversa ligou para o cara da oral e. Não, né? Quer ser literal? No suor do teu rosto comerás. Então tu vai ter que trabalhar no carro agora. Ele voltou atrás. Né? Então, cada texto bíblico precisa ser interpretado e aplicado de maneira global, vamos dizer assim, entendeu? Qual é a lição daqui? É o suor mesmo? A maioria das vezes sim. Mas a lição é que você é com labor, com o seu trabalho, né? No eixo norte do planeta, mora muita gente que não sua o dia inteiro. E trabalha, né? Em alguns lugares da Noruega, bem ao norte mesmo, eles não enterram lá, porque o corpo não decompõe. Eles têm que descer, porque é muito gelado. Eles descem um pouco mais ao sul e sepultam lá. Senão o corpo não vai se decompor. Entendeu? Entendeu? Você manda, aí você vai ter que enterrar sua sogra. Você mora no norte da Noruega, você enterra lá? De maneira alguma. Você vem aqui para o João Pessoa. Porque lá se a terra não comer, o sol torna, né? Oi, André, foi o senhor que disse que deu me livro com a sogra, foi? Vixe, que minha mãe e meu gênio tem isso de mim. Com certeza disso. Com certeza disso. Eu tenho medo que eu nunca vou ser sogra, né? Vai ser sogro, né? Outra figura é a hipérbole, né? É a ideia do exagero. É a figura que exagera as quantidades das coisas ao máximo ou ao mínimo, né? Vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Os 10 cabras frouxos que não confiaram em Deus. Agora imagine a proporcionalidade. Um gafanhoto, que é mais ou menos dessa altura, né, da altura do nosso pé, não chega a passar a altura do tênis. Será que os homens têm como ser essa proporção lá? Não tinha, é um exagero, né?
cidades fortificadas até os céus. Era o medo, né? Acho que é gigante. Tem gigantes, 3 metros, 6 metros e pouco. Mas não é esse aqui não. Entendi. A proporção. Ninão é um gigante. Lá na igreja tem um rapaz de 2,7 metros. Pastor batizou ele, acho que em setembro agora. Ele teve que se ajoelhar no batistério. Não dava, né? E é assim com dificuldade. Tá? Mas esse gigante aqui de 20, 30 metros é conversa. Isso aí é conversa. Creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Se tudo que Jesus fez fosse escrito e tal. Jesus viveu 33 anos, gente. Talvez dentro dessa sala coubesse o tanto de livro que relatasse tudo que Jesus fez. Ele só teve 3 anos de ministério. 30 anos para trás, ele viveu normalmente. O ministério dele começa o batismo. Tá bom? Então caberia dentro dessa sala, provavelmente. João está exagerando aqui, para dizer que ele está escrevendo um resumo do que aconteceu. Aliás, todos os evangelhos, os 4 evangelhos são resumos. Tá bom? Aquilo ali que a gente lê em 2 horas, Jesus fez ao longo de 3 anos e meio mais ou menos. Em 2 horinhas a gente lê tudo. Só foi aquilo? Claro que não. É um resumo. Ironia é a expressão de um pensamento em palavras que, entendidas literalmente, exprimem um pensamento oposto. Contém censura ou ridículo sob a capa de louvor ou elogio. O entendimento da ironia geralmente depende do seu contexto. Né? Quando a gente conversa, faz uma ironia sobre algum filme, quem não viu o filme não entende. Sobre algum personagem, quem não conhece o personagem não entende. Enfim, depende do contexto, tá? Eis que o homem, Deus ironizando, né, é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Como assim? O homem agora é como Deus? Claro que não. Deus, aliás, o homem pecou, Deus ironiza, né? Porque o homem quis comer do fruto proibido para ser como Deus. Não, Deus, Satanás disse, né? Deus não quer que vocês comam, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele, que era mentira. Aí o homem acreditou na mentira, aí Deus ironiza. O homem é como de nós, né? Se o bem e o mal como nós entenda-se a trindade ali, né? Ou o plural majestade, conforme a gente já viu. Clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Ou como disse Elias, chame mais alto, Baal deve estar dormindo. Quem sabe ele não viajou. Bem, tem outras referências, né? Inclusive, em relação a Jesus, ele crucificado. Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificarás, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. 3 anos se passaram daquele episódio na João 2, quando Jesus falou isso, até a crucificação, e eles não entenderam ainda. 3 anos depois, não é por falta de tempo, eles não quiseram acreditar em Cristo, né? Estão ironizando. Você também não disse que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos lá, quero ver agora. Aquela provocação que a gente faz com criança, né? Cadê, rapaz? Não, você disse que era bom? Prosopopeia. Prosopopeia é quando coisas inanimadas agem como coisas animadas. É a personificação de seres irracionais ou inanimados, atribuindo-lhes os feitos e ações das pessoas. A voz do sangue do teu irmão, Caim, clama desde a terra. Sangue não tem voz, sangue não clama. Isso aqui, nesse contexto, o assassinato que Caim promoveu testemunha contra ele, né? O pé da geladeira, o pé da mesa e outras coisas mais assim são prosopopeias, tá bom? São exemplos de prosopopeias. Essa é fácil de decorar porque o nome é bem estranho mesmo, né? Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Primeiro que osso não fala, tá? Pessoas muito magras podem até falar, mas osso mesmo não fala. Então, aqui no Brasil, a gente não diz como os hebreus diziam. Quando o hebreu tinha um
parente diz assim, esse aqui é osso do meu osso. A gente não diz assim, a gente diz como? Sangue do meu sangue. Esse é do meu sangue, esse aí tem o sangue de fulano. Então é uma expressão idiomática também, tá bom? Então enquanto a gente diz em relação ao sangue, nós somos mais geneticistas, né? Eles lá no Antigo Testamento, os hebreus falavam osso do meu osso. Então às vezes a gente está lendo uma passagem bíblica, uma passagem poética, né? Esse aqui é osso do meu osso, aí tem uma nota de rodapé lá, é sangue do meu sangue, aí tem uma nota de rodapé. Literalmente significa osso do meu osso. O que quer dizer isso? É porque na tradução já melhoraram para a gente entender o sentido, tá? Mas é a mesma coisa. Bom, em naqueles diálogos do livro de Jó, pergunta agora as alimárias. Alimárias é a tradução bem antiga, né? Os animais do campo. E cada uma delas te ensinará. Animal irracional não ensina outra pessoa, né? E as aves do céu, pergunta às aves do céu e elas tu farão saber. Também as aves do céu, isso aqui é um paralelismo, tá? Sinonímico, onde eu vou explicar melhor, mas já aparece aqui no livro de Jó. A primeira sentença pergunta agora às alimárias e cada uma delas te ensinará, é igualzinho à segunda sentença. E as aves do céu, você pergunta também às aves do céu e elas te farão saber. A primeira sentença que vai até aqui é igual a essa daqui, só que por sinônimos. Isso é um recurso da literatura hebraica chamado de paralelismo sinônimo ou sinonímico. Existem outros tipos de paralelismos que eu vou mostrar mais na frente. Acho que hoje não vai dar tempo não. Bom, enfim. Onde está, ó morto, teu aguilhão? É uma pergunta retórica. Está faltando a interrogação aí, tá? Não faltará mais. Onde está o morto, teu aguilhão? Aguilhão é aquele ferro pontiagudo para amansar boi, né? E aqui a morte não tem uma foice, mas tem um aguilhão na mão, é uma prosopopeia. A morte está sendo personificada, como se fosse uma pessoa. E aí, depois de falar amplamente sobre a ressurreição, capítulo 15 de 1 aos Coríntios é sobre a ressurreição, e Paulo faz essa pergunta retórica: onde está a morte, o teu aguilhão? A morte é uma pessoa? Não. O amor cobre multidão de pecados, texto profundamente mal interpretado, né? O amor também está sendo personificado como se fosse um lençol para cobrir alguma coisa, e os pecados também estão sendo personificados aí como se fossem objetos que pudessem ser cobertos, tá bom? Ok, antropomorfismo, nós já vimos em relação à metáfora, que existe a metáfora sobre os homens, a metáfora sobre Deus, e há 3 metáforas sobre Deus: antropopatismo, antropomorfismo e isomorfismo, que eu expliquei há pouco, né? Mas também pode ser tida à parte como uma figura de linguagem própria. Antropomorfismo é a linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas e até órgãos e membros do corpo humano, conforme os exemplos que nós já vimos. Mesmo assim, eu coloco isso aqui. O Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor no seu coração. Então Deus aqui é apresentado como tendo narinas e como tendo coração. Por que retiras a tua mão, sim, a tua destra? Tire-a do teu seio e consome-as. Então Deus é apresentado aqui como tendo mão, a direita, e como tendo seio, né? A ideia de seio não é mama feminina não, tá? A ideia é do peito aqui, tá? Ok. Outra figura é o enigma. É a enunciação de uma ideia em linguagem difícil de entender. Às vezes é o tipo que a gente chama o que é, tá? Quem lembra do que é essa primeira aí? Do comedor saiu comida e do surdo saiu do forno. Sensação. Eu falei ontem, né? Hoje foi fácil, né? Eu estava estudando sobre sensação. Eu fiquei pensando naquele velho. Será que ele se converteu? Deus queira, né? Acho que sim. É possível, né? Deus pode ter usado aquelas palavras. Professor, tem uma dúvida em relação a essa. Tá, ele falou alguma coisa antes.
Não, estou falando, eu não conheci. É possível, né? Ele como nazireu, não poderia pegar em cadáver. É. Mas quando ele pega na queixada do burro, a diferença é, lá estava podre, Não, ele estava errado ali, ele podia ter pegado ali, não. podia ter pegado. Não, ele matou 1000 homens, né? Tá, queixando do jumento, estava errado, não podia ter feito aquilo de arma, não. Ah. Tem exemplos na Bíblia que são para a gente seguir o contrário. Eu estou com uma coisa de sanção porque eu sou herói da fé. Sim. Pelo único ato do arrependimento lá, quando ele empurrou as colunas. Não, ele livrou em outros episódios os judeus dos filisteus, não foi o único ato, não. Aquilo é o que é mencionado, né? Porque lá em Hebreus 11 é mencionado só o principal feito, mas não foi o único, né? Ele não livrou. E a história você vai lendo, ele vai cometendo erro após erro. Vai. Mas ele também livrou o povo dos filisteus. O povo tem medo dele, né? Ô Bruno, só lembrando, pelo assunto de ontem, né? Você falou, eu cheguei cá, eu lembrei que a forma da Igreja Internacional da Graça de Deus é evangelizar. É um exemplo de dano. Sabe como é? Não. Você serve para evangelizar, a pastor diz, olha, aí já nos surpreendeu. Você não serve para evangelizar domingo à tarde. Certo. Quando você chegar uma pessoa na casa, você diga assim, ó, nós somos da equipe do missionário R.E. Soares. E não pega a palavra não, leva a Bíblia só para levar. Ela vai entregar jornal, que é o testemunho, tá? Não tem. É terrível, né? Não tem produto. Entendeu? Estão vendendo produto. Matou a pobre, né? Mas, como o senhor passou aí, né, primeira vez, eu lembrei de uma conversa também que trabalha comigo. Eles são assembleanos, uma liderança de uma paixão da igreja, ela veio usar um assunto da família dela. Então, a menina era de uma outra igreja e o menino ficou com a menina, né? E ela achou estranho, ela disse, pois o meu pastor nunca me ensinou isso não. Quando ela sentou com o esposo dela, ela vai conversar com ele e com ela. O pastor professor disse que é melhor a gente ter um só parceiro do que ficar trocando de parceiro. Ele disse, deve ter isso na Bíblia, pelo amor de Deus. O próprio termo parceiro, né, vem da conduta sexual ilícita. Foi criado porque o cônjuge é aquele com quem nós nos casamos, né? E só que por causa da promiscuidade surgiu esse termo parceiro no contexto sexual. O pastor ensina isso, como líder, a uma jovem de 17 anos. Professor. Agora, será que ele ensinou isso mesmo? Dois lados. Isso é o que ela lhe falou, entendeu? Não sei se foi isso que ele disse. Mas assim, geralmente assim, os jovens de lá são meio. Meu menino uma vez foi fazer uma são meio. Uma boa, assim, mais. Aberto demais. Liberal demais. Eu não sei se isso provém de verdade. Ela congregava na Saga, nossa terra. Como diz um amigo meu, a igreja dos adolescentes. Aí, até onde é verdade e até onde é mito, né? Não, É assim, essa nossa terra de jovem. Talvez o pastor não tenha ensinado, mas eles trabalham com células, né? E exercem com líder de célula, uma pessoa às vezes Célula. Célula ou é célula? Célula é dinheiro. Não, célula, eu falei célula mesmo, não foi célula, não foi. É garganta, é célula. Eles trabalham em células e sempre uma pessoa tão jovem que toma conta das células e faz multiplicar e faz aquele grupo grande. Se é um conhecimento, você já, né? Isso é um enigma. E a outra aqui. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias do que os sábios. E aí no versículo seguinte em diante ele vai explicando isso e aquilo. Esse também é um recurso, é uma figura que vai chamar de enigma. Provérbios são um livro escrito para jovens, assim, a intenção do livro. É o que diz os 4 primeiros versículos do livro, né? Para dar prudência aos jovens e aos insensatos, para ensinar a viver e tudo mais. Mas serve para todo mundo, né? O foco realmente é a juventude, como diz lá no próprio livro. Fábula. Fábula é uma alegoria histórica, pouco comum na Bíblia, na qual algum fato ou circunstância se expõe em forma de narração mediante a personificação de coisas ou animais. A fábula é quando
metáfora grande, a alegoria é com objetos inanimados, é uma fábula. O cardo que está no Líbano, o cardo é uma árvore, mandou dizer ao cedro que lá está. Cardo e cedro, são árvores falando. Árvores não falam, só numa fábula, tá bom? Dá tua filha por mulher ao meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. E aí o sentido, né? Jeoás, rei de Israel, responde ao rei de Judá. Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. Amazias. É uma curta narrativa que contém uma lição moral, uma fábula. Mas quando objetos inanimados falam, é uma fábula. Tá bom? É uma grandiosa fábula agora. Deixa eu ver. Paulo diz aqui, volta sobre fábula, né? Mas não é esse aqui não. É fábulas entre os judeus e os judeus. Alegoria é a narrativa em que pessoas representam ideias ou princípios. São tipos. Aplica-se figurativamente uma história ou fato que se admite e ainda que em si mesma seja possível, é manifestamente fictícia. É uma metáfora ampliada ou várias metáforas. Então, uma alegoria é um conjunto de metáforas. Metáfora, relembrando que foi a primeira que nós vimos, é uma comparação sem a palavra como ou sem a palavra semelhante, tá? Representando cada uma delas, cada metáfora, realidades correspondentes. Disse uma coisa para significar outra. Por exemplo, no Salmo 80, Israel é comparado a uma videira. Em Isaías 5 também. Tá? É um conjunto de metáforas. Em João 15, os cristãos, eu não coloquei aí, mas os cristãos são comparados a uma videira. Em João 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Meu pai é o agricultor. Veja que são várias metáforas juntas. Aquele que está em mim dando fruto, nada disso é literal. Jesus não é uma videira, Deus não é um agricultor, Ele é o Criador. Nós não somos ramos, a gente não dá fruto literalmente, né? Quem é que dá abacaxi, mamão, melão? Nada disso. Tudo linguagem figurada. Então, um conjunto de metáforas forma uma alegoria. Tá? Na Bíblia existem alegorias. Nós não podemos fazer alegoria com o que o texto bíblico não faz. Por exemplo, deixa eu ver se coloquei aqui. Não coloquei. Há uma alegoria famosa de Agostinho de Hipona, teólogo dos séculos IV e V, sobre a parábola do samaritano. Vocês podem procurar isso no Google. Agostinho, parábola do samaritano. Ele dá um sentido para cada figura ali, tá? Então, para Agostinho, nessa alegoria que ele fez, o samaritano, eu lembro de alguns elementos só, tá, gente? Quem lembrar mais pode me ajudar. O jumentinho é o Espírito Santo. O hospedeiro da casa lá é Paulo. O ferido representa outra coisa. O óleo é o Evangelho, que é colocado para pegar as feridas, né? Aí o hospedeiro é Paulo porque é o fundador do cristianismo, vamos dizer assim, né? O apóstolo, o principal apóstolo do Novo Testamento. Então, cada coisa daquela parábola, o homem ficou meio morto, aquele é Adão, quando pecou, ele ficou meio vivo, meio morto. Então, ele vai fazendo coisas que não fazem o menor sentido, tá? Uma alegoria, tipo essa, que muitos pregadores fazem hoje em dia, ele tira essas coisas da sua cabeça, mas as regras da interpretação bíblica dizem que quem é que interpreta a Bíblia? A própria Bíblia, né? Então, não pode tirar do contexto bíblico, mas a Bíblia não diz isso, não diz aquilo, diz, mas é o mesmo assunto, tá? Então a correlação bíblica, a correlação de passagens bíblicas só pode acontecer quando as duas passagens falam do mesmo assunto. Ontem eu vou dar um exemplo que vou repetir, de uma correlação mal feita, e vocês vão dar um exemplo de uma correlação bem feita agora, tá bom? Por exemplo, as pedras que Davi pegou, foram 5, para derrubar Golias. Ele derrubou na primeira pedrada, né? O alforje, lá, pá. Pegou na testa, Deus derrubou, abençoou, ok. E tem gente que faz uma alegoria com isso, uma correlação com Isaías 9,6.
E o seu nome será maravilhoso conselheiro, que é uma tradução antiga e errada, que é maravilhoso conselheiro, né? Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Eles dizem que cada um desses nomes aí, messiânicos, é o nome de uma das pedras. E qual foi a pedra que derrubou Golias? Ok. Está errado porque os textos não falam do mesmo assunto. Agora eu vou dar um exemplo. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo diz assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes façam orações de todos os tipos, estou parafraseando, claro. Coloquem suas petições diante de Deus. Quando vocês fizerem isso, a paz de Deus, que excede o entendimento humano, vai guardar o vosso espírito e o vosso coração em Cristo Jesus. Okay. Agora eu quero que vocês digam passagens bíblicas que podem ser correlacionadas com essa passagem. E a paz de Cristo ali, no vosso coração, né? Mateus. Estou lembrando mais ou menos o texto, mas. Mateus 6. Não devemos se preocupar. Mateus 6, 25. Certo. Digam mais. Efésios 5. Diga o texto. Falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração, Senhor, hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não necessariamente. Veja que ele fala, manda orar com ações de graças, mas esse não é o tema principal, né? 1 Pedro 5, 7. Gostai do Pedro toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Exatamente. Né? Eu lembrei desse aí, que não melhor esperando a poder do mão de Deus para que seu tempo lhes exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Esse texto é muito interessante, porque Pedro usa uma palavra lá para lançar, que não é lançar, é jogar com toda a força. É como quem já tira uma pedra. Lançar é quando a gente faz um quarto de papel e a chuva está, a corrente está se levando, a gente coloca na chuva bem devagarzinho assim, isso é lançar. Ou como quem pega uma pedra com uma bola de boliche e a gente lança. A gente não pega e joga lá nos pinos, né? Primeiro que ninguém tem força para isso, né? Lançar, que Pedro fala aí, era como quem joga uma pedra, jogar com toda a força. É para a gente fazer assim, com a nossa ansiedade em Jesus. Jogar nele com toda a força, não fica nada conosco. É como se arrancasse. E desprender de Deus. E assim, para mim, eu acho que a ansiedade demais, ela nos afasta de Deus, porque você tira os olhos, você esquece até daquilo que a palavra diz, que é resolver tudo do seu jeito. Né? Assim, nós como seres humanos, muitas vezes agimos assim. Mesmo conhecendo a palavra, uma coisa a gente fica ansioso. Efésios 6, 18. É que diz. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, varejo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse aí, o contexto é para orar por outros. Orar por outros. Ele pede oração por ele fala da armadura espiritual, depois ele pede oração por ele e pelos outros, né? Veja que não é exatamente o tema, né? O tema aqui é ansiedade e tudo mais. Tá bom? Vamos voltar aqui. Então, cuidado para não alegorizar os textos bíblicos. A pregação bíblica é a explicação bíblica. Quando a gente explica o texto e aplica, isso é a pregação. Eu vou falar uma coisa, mas
tá? Não estou limpando não. Mas fica à vontade. Não está coçando aqui. Não é assim direto. Eu coloquei na semana passada, ou retrasada, no meu Facebook, algo sobre pregação. Eu estou escrevendo um livro sobre pregação, que vai começar em fevereiro, se Deus quiser. E eu conversei com alguns amigos. Você viu? Gostei. Eu não vi, foi um caminho de vocês falando. Falar do sermão, né? Positivo. Você já viu? Já foi. Hã? Já foi lançado? Não, foi só um comentário que eu fiz no Facebook. Eu conversei com alguns amigos, né, e um especial, um pastor muito querido, enfim, muito bom, ele é muito discreto, enfim, mas ele é um cara que realmente conhece muito bem a Bíblia. Ele disse, rapaz, eu estou escrevendo um livro sobre pregação, e nos o primeiro capítulo é pregação no Antigo Testamento, o segundo é pregação no Novo Testamento, e depois tem os outros capítulos dependem desses. E a gente começou a conversar, né, e ele disse assim, então, você vai escrever o que nesses dois capítulos? Porque não tem pregação como tem hoje. Aí a gente começou a conversar. No Pentateuco, por exemplo, não tem pregação semanalmente. As pessoas, todo livro de pregação que eu li, eu dou aula de homilética também. Todo livro de pregação que eu li, os caras querem justificar a pregação no Antigo Testamento, como é feita hoje, mas é um anacronismo, né? E a gente já está falando de alegoria, me permita falar um pouco sobre isso também. Porque a nossa interpretação vai desembocar na nossa pregação, não é isso? Então, por exemplo, no Pentateuco só tem 3 pregadores. No Pentateuco. Deus é o primeiro pregador, Noé e Moisés. José não é um pregador, nenhum outro é pregador. Não existe a pregação semanal no Pentateuco, não existia, como tem hoje na igreja. A gente sabe que Noé era pregador por causa de 2 Pedro 2, 4 e 5, né? Pregoeiro, essa palavra é antiga, né? Pregoeiro, pregador da justiça, realmente. E no ministério de Moisés também não havia pregação semanalmente. Ele manda o rei fazer uma cópia da lei para si, para ler todos os dias, manda ensinar os filhos o tempo todo, ao deitar, ao levantar, que a gente fez até aquela música, né? Deuteronômio 6, ao rei, Deuteronômio 17, Deuteronômio 31, Deus manda o povo cantar uma música para lembrar da lei. Ele dá a letra da música, lá em Deuteronômio 31, depois vocês leiam. Deus diz para o povo lembrar da doutrina, cantem. Tá? Na adoração do tabernáculo, não havia pregação nem música. Mas tinha adoração. Era oração e sacrifício. Sacrifício literalmente falando. Nos animais. Oração e sacrifício. Sangue a perder vista. Mas era adoração. Não tinha música, nem tinha pregação. Tá? Isso é o Pentateuco. E aí eu fui trabalhando no Antigo Testamento. No Novo Testamento eu fiz uma análise sobre o livro de Atos. E a galera diz, não, porque pregação que presta, e eu cansei de ouvir isso. E colegas meus dizem, meu amigo. Só que nem toda hora o cara vai ficar dizendo, eu não acredito, não sei o que. É chato, é chato. E eu coloquei lá que a pregação no livro de Atos, eu só quero edificar, inclusive essa é a tese de Hernandes Dias Lopes, né? Naquele livro dele, eu li. De que a pregação expositiva tem que ser um trecho da escritura que vai ser explicado. Isso não acontece na pregação em Atos. Em nenhum sermão em Atos é a explicação de um texto bíblico, de um só. É tudo diferente, né? Ele pega vários. Trazendo o Velho Testamento. Nenhum sermão, então a tese de Hernandes Dias Lopes está errada. O método que ele faz, ele prega geralmente porções pequenas, né? Às vezes um capítulo, às vezes até mais. É muito bom. Eu não tenho nada contra. A minha questão não é essa. A minha questão é dizer que esse é o melhor método, o mais correto e que os outros não prestam. Todos os sermões em Atos são sermões temáticos, cujo tema é Jesus. Eu coloquei lá e disse, quem quiser contrariar, utilize textos de Atos. Ninguém usou, porque não existe. Ninguém usou. Os caras não sei o que. Não é assim. Então, na verdade, aí eu não coloquei lá, eu falei só para alguns amigos, estou falando para vocês aqui. Quando a gente crê em alguma coisa e quer defender a nossa crença sem justificar a Bíblia, isso tem um nome na fenomenologia da religião: misticismo.
Eu creio que os anjos são azuis, por exemplo. Eu creio, todos os anjos são azuis. Serafim, arcanjo, querubim, tudo. Prove biblicamente? Não posso, mas eu creio. Tem um para mim que, e agora eu vou ensinar, todo anjo é azul. Eu vi, eu sonhei. Isso é o misticismo. Então aquela galera que defende que os sermões expositivos é o único que presta, geralmente é a mesma galera que critica a teologia dos pentecostais. E eles dizem, os pentecostais? Não, eles fazem teologia baseada unicamente na experiência. Aquele argumento lá do sermão expositivo é baseado em quê? Na Bíblia ou na experiência? É misticismo do mesmo jeito. Então esse foi o meu objetivo, colocar lá. Esclarecer, ensinar, mas também corrigir quem está fazendo errado. E, enfim, tem muito mais coisa que vai vir aí, tá? É uma janela para uma outra visão, que até então porque a gente fica numa pressão tão grande, né, de a pregação expositiva é a única que é válida, que é bíblica e tal, ao ponto de as pessoas que praticam a pregação expositiva menosprezar a temática e dizer que aquilo ali é válido, presta a fazer errado. Essa mesma galera que critica o sermão temático faz teologia sistemática, não é? E o que é teologia sistemática se não é pregação temática? Meu Deus do céu! Então quando a gente... Eu acho muito mais difícil pregar temático do que expositivo. Isso. Aí teve um gaiato que foi o último que colocou lá, aquele cara, tudo que eu escrevo ele é contrário. Tudo que eu escrevo, ele é contrário, né? Aí, um dos caras lá, aí ele disse, pode ser, não sei o quê. Aí falou alguma coisa lá e disse assim, mas eu nunca vi um sermão temático sendo bem aplicado. Eu disse, então releia os sermões em Atos. Na verdade, sermão temático, a pessoa tem que ter muito cuidado para não... Você já leu o livro de James Braga? Não falar besteira. Tá vendo? Para não falar besteira. O primeiro exemplo de sermão temático que James Braga dá lá é o da oração, que não tem nenhum texto base, mas ele diz razões para oração não respondida, né? Ele dá 6 tópicos lá: falta de fé, pecado não confesso, e ele dá mais 4, né? Orar de maneira errada, que ele usa o texto de Tiago, e dá mais 3 exemplos lá. E tem na apostila da aula de direto. Acha aí, por favor, sermão temático. Ele é o primeiro. Lembra? Falando do sermão do Atos dos Apóstolos, para mim um sermão assim que me chamou muito a atenção de Estevão. Assim, pelo conhecimento que ele tem. Inclusive, Conhecida até, né, a aula que ele dava, inclusive, tem coisa no sermão de Estevão que não tem no Antigo Testamento, a gente fica sabendo lá. 2 coisas que eu lembro. Ele faz a distinção de 40, 40 e 40 da vida de Moisés, que não tem no texto de Êxodo, não tem. Estevão me diz. Outra coisa que ele diz, a lei foi dada por anjos, só ele e Paulo fala isso na carta aos Gálatas, e tem outra, que só Estevão fala lá também, ou é o primeiro a falar? Não, só Estevão. É que Abraão, antes de ser chamado lá em lá em Gênesis 11, 12, já tinha sido chamado antes. Aquilo ali é o segundo chamado de Abraão. Estevão explica lá. Então, aquilo não é um sermão expositivo, porque ele não pega uma passagem bíblica e vai explicando. Aquilo é um sermão temático, que é um sermão histórico, e é sobre a história do povo, até chegar em Cristo. É uma aula. Entendeu? Então não existe sermão expositivo como essa galera defende hoje na Bíblia. Não existe. Mas é errado fazer? Não, de maneira alguma. É errado você canonizar, a Bíblia não canoniza. Se Deus quisesse que só existisse um método de pregação, ele tem que estar na Bíblia. A Bíblia dá princípio de pregação. Meu amigo, aí é que foge do que a galera defende hoje. Jesus chegava, muitas vezes contava uma ilustração e ia aplicando. Acabou-se. Show. Acho que o importante é a exposição bíblica. É isso mesmo, ferir mal, pegar o coração, duvida da palavra de Deus, 2 repetições, desobediência à palavra, procedimento refletido. E você fala. Isso aqui é antibíblico? Isso aqui está errado? Ele defende que não. Claro que não, né? Aí o pessoal pergunta, qual sermão que você prefere? O que eu prefiro é o sermão bíblico, em detrimento do método. Métodos são coisas que a gente cria. Agora a gente não pode fugir do conteúdo bíblico.
Aí os caras metem o pau, fala, eu digo, tá bom. Estou pouco lixando para vocês. Justifica aqui? Não, mas fulano de tal, morra, você e ele. Fulano de tal tá aí? Você não? É Bíblia, ele é canônico, ele é Deus. Entendeu? Então, meu amigo, não aceito levar carteirada de ninguém. Eu sei ler a Bíblia. A gente não pode, porque fulano é doutor. Problema dele, não tem nada a ver com isso não. Bom pra ele, né? Você falou numa coisa porque hoje em dia a gente vê muito nas redes sociais. O cara pega uma foto lá, Spurgeon falou uma frase, Spurgeon. Aí coloca lá como se aquilo fosse Bíblico. Uma verdade que todo mundo tem que aceitar. Porque o cara é Spurgeon. Sim, e aí? Então, E o Sobrão, rapaz, tinha uma pessoa, torcedor do Corinthians, e aí? Não é campeão. Sueta. Glória Irmão, não chama palavrão não, por favor. A Bíblia diz para não comer conversações. Não, não. Não, é meu. Gente, então vejam só. São coisas que geralmente esse tipo de gente que é fanático por uma coisa assim, que você não pode triscar no assunto, que esse ouriça feito um pouco espinho, geralmente não aguenta responder duas perguntas. Você faz duas perguntas, desconstrói o argumento. É como uma torre de dominó. Você tira duas pedrinhas, já era. Entendeu? Não foi assim que aconteceu. Eu sempre digo, louvo a Deus, porque não tinha nenhum brasileiro lá em Bereia, em Atos 17. Porque se tivesse, a gente não estava aqui hoje. O brasileiro ia dar uma carteirada, sem dúvida, um crente brasileiro. Vocês estão fazendo o quê? A gente está conferindo aqui se o que Paulo está dizendo está de acordo com a Escritura. Ele é o doutor. O brasileiro também fala dele. Ele é o doutor e enche a boca. Apóstolo Paulo, tu que és? Graças a Deus que não foi assim. Porque não tinha um brasileiro. Porque se tivesse, o evangelho não tinha chegado em Atos 8, não. Não tocar no ungido do Senhor. Já está errado o texto. Não é ungido, é ungidos. Né? E era todo o povo de Israel do Salmo 115, enfim. Tá? Bem, vamos fazer um intervalo. Daqui a 5 minutos a gente volta. Pois já reserva tudo isso. Aí eu quero. Foi. Gente, vamos lá? Vai. Então, essa apostila eu posso mandar para vocês. Eu não lembro se eu já mandei, mas eu vou mandar de novo, por favor. Desculpa atrapalhar aí, viu, irmão? Desculpa, é porque eu estou fazendo Na hora da aula. uma pergunta aqui para depois me responder. Tá bom. Vamos lá. Me espertei. Isso aqui é o reverendo. Desculpa aí, professor. Vamos lá. Eu vou passar esse exercício para vocês responderem essas perguntas aqui, mas eu vou fazer o primeiro. Nós não fizemos isso aqui, né? Nós não respondemos isso aqui já. Não. Eu vou fazer o primeiro e o último. E vocês vão fazer do 2 ao 6. E se conseguirem fazer o 7 também, tudo bem, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou ler aqui. Para a interpretação bíblica adequada, precisamos não apenas ler o texto propriamente dito, bem como saber as motivações do texto. Isso pode ser feito com perguntas simples ao texto, tais como quem escreveu, ou quem falou, por que escreveu, sob quais circunstâncias, qual era a motivação, estava dizendo a verdade, tem isso também, né? Quem escreveu, está aqui o texto, mas estava falando a verdade. Essa pessoa que falou isso aqui é confiável, sua percepção está de acordo com todo das Escrituras. Então vamos ver alguns exemplos. Abram aí em João capítulo 10. Eu vou colocar aqui na tela, tá? Vou fazer isso para dar um exemplo. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15, pausadamente, fazendo essas perguntas aqui na revista atualizada mesmo, tá? Então a minha pergunta aqui é: quem é o ladrão do versículo 10? Descrito no versículo 10.
que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Geralmente é dito que esse ladrão é quem? Diabo. O diabo. É hoje. É hoje, pelo menos, vamos lá. Não sei, né? Vamos ver o resultado. Vamos ler o texto. Em verdade vos digo. Cada vez que Jesus diz assim, em verdade, ele está dizendo na verdade o seguinte: amém, amém. Viu? E é traduzido como em verdade. Amém, amém, legou sói. Em verdade, diga a vocês. Aí ele vai explicar: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão. Então, o ladrão já é identificado aqui no versículo 1. É quem não entra pela porta das ovelhas, pela porta do aprisco. Ele sobe pela cerca, enfim, sobe por outra parte, que é pela cerca. É o ladrão, ok? Então, no versículo 1, você pode até escrever ou marcar e será. Ladrão, aparece a primeira vez aí. Aquele, porém, verso 2, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, o ladrão é o antônimo, é o contrário do pastor. Tá bom? Para este, que é o pastor, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Realmente, uma coisa interessante: ovelha é um bicho muito burro, é um bicho muito bonitinho, mas é burro. Não é como cachorro, como gato, é super inteligente, tá? Mas tem uma coisa que a ovelha faz que os outros não fazem. A ovelha é um bicho que ela só obedece uma pessoa, que é o pastor. Você pode imitar a voz, pode chamar 10 pessoas chamar, ela nem olha. Inclusive tem um vídeo no YouTube que eu ia trazer, acabei esquecendo. Aqui não dá para acessar, aqui está limitado aqui, não sei porquê. Que é assim, tem um aprisco, não é no Brasil não, tem um aprisco de ovelhas, aí vai a primeira pessoa chama, chama. Você já deve ter visto, né? Já viu? Ovelha nem, estão pastando, nem olha, bicho, nem dá nem moral. Aí vem uma menina, chama, pode se acabar, pode chamar, nada. A outra pessoa chama, aí o pastor chama. Aí ela vem as bichinhas tudo de bonito. Então a ovelha é assim, tá bom? Alguém aqui já viu ovelha, já botou no colo? É doce, fresco, assim, bem dócil mesmo. Eu fui num sítio uma vez que tinha uma que foi rejeitada pela mãe. Menino, era criada dentro de casa. Chegou, pulou no colo da minha esposa. Essa coisa mais dócil do mundo. Ovelha é assim, tá bom? Então ela só escuta a voz do pastor. Verso 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, sai de onde? O pastor faz as ovelhas saírem do aprisco. Ele vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhecem a voz. É por isso, tá bom? Mas de modo nenhum seguirão o estranho. É verdade. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então essa é a parábola, vai até no verso 5. Acabou. Aí João explica. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Está vendo como a ovelha é burra? Essa parábola é muito fácil de entender, gente. Eles lá, muito fácil de entender. O cotidiano deles, sabe? E agora eu entendo porque Jesus disse que a gente é a ovelha dele, amigo. Que a gente é muito burro para entender o que Deus diz, na verdade. Eles não entenderam. Está muito claro isso aqui. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Aí ele vai explicar. Jesus não é como a gente, ele tem paciência, né? Em verdade, vos digo. Aí ele vai explicar. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Você pode marcar aí de novo. Então, no verso 1, o ladrão é aquele que não entra pela porta, aquele que entra pelo cercado, que pula, que é o contrário do pastor. Jesus é a porta, que também vai ser o pastor. E todo mundo que veio antes de Jesus são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Veja que o ladrão está no plural, versículo 8. Tá?
Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, que é o que a ovelha faz, né? Entra e sai do pasto, no aprisco, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Destruir quem? As ovelhas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí ele se identifica de novo, agora explicitamente: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, se for o caso, né? Davi era um bom pastor, sim ou não? Meu amigo, imagina você estar com um leão, um urso. Jogar a ovelha aí com o resto. Tu é doido? Mata aí, antes ele do que eu. Muita coragem, né? Pegar aquela ovelha, tá? Não vamos perder o foco. Então, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, como é que diz aí na tua versão, André? Que não é pastor. O empregado. O empregado. O mercenário. Mercenário. Que não é pastor. O empregado mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo, vira o lobo, se o lobo está chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Com medo. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ele é o contratado, as ovelhas não são dele. Eu fugia também. E eu acho que vocês também, não sejam hipócritas não. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha ovelha pelas ovelhas. Já está bom aqui. Então no versículo 1, o ladrão é aquele que não entra pela porta. No versículo 2, Jesus diz, né, que ele não usa o nome ladrão, usa o pronome, né? Ele é o contrário do pastor. No versículo 8 fala de plural. Todo mundo que veio antes de mim, querendo ser o líder das ovelhas de Israel, não é todo mundo exatamente, né? Todo mundo que viveu antes de Cristo. Todo mundo que veio para ser o pastor, se dizendo pastor, era o ladrão. E no verso 10 fala do ladrão. Não, veja que não tem nada a ver com o diabo esse texto aqui. Ladrão. Ser humano. Pessoa. Não tem nada a ver com o diabo quando a gente lê a passagem toda. Tá bom? Então o ladrão do verso 10 é o mesmo do verso 8 e do verso 1, que é o contrário do pastor. O ladrão aqui é a falsa liderança religiosa de Israel, que estava, entre aspas, apacentando o povo, mas não tinha os cuidados que Jesus tinha com as ovelhas de Deus. Tá bom? Então eu quero que vocês façam essa leitura, a leitura assim. Lê o verso 1, pensa, quem é esse aqui? Lê o 2, como é esse aqui? Com calma. Com calma. E assim a gente vai entender o que o texto significa. Alguém quer falar alguma coisa? Para desconstruir esse negócio na cabeça do povo, eu vou começar a desconstruir na minha. O ladrão, Satanás, é para roubar, matar e destruir. Pode-se fazer uma comparação, assim como esse ladrão, né? Satanás traz nada de bom, mas tem que desconstruir isso da cabeça do povo. Porque todo mundo entende por isso. Eu mesmo, no final, assim, tristemente. Não, velho. Eu não coloquei essa passagem aqui Por acaso. por acaso. Então como é que a gente faz isso? Ensinando o que correto. Coitado do diabo, ele está acusando. O diabo faz muito mais do que isso. Não dê lugar ao diabo, né? Paulo diz em Efésios. Faz. Mas eu não estou defendendo o diabo, eu estou defendendo o texto bíblico, que não diz isso. Não Quando diz isso. a gente fala que o diabo é para matar, ou vai destruir, O texto não diz isso, diz que é o ladrão, não diz que é o diabo. O diabo pode ser um sinônimo do ladrão, que o ladrão faz, o diabo faz 1000 vezes pior. Aí pode fazer essa comparação. Isso, o nome disso é o quê? Alegoria. Pronto. E Pode aí, fazer isso. depende. Depois que explicar o texto todinho, depois que explicar o que era de fato, Deixar bem claro, né? Mas a gente pega demais, né? Para a interpretação. e agora? Ai, eu não analfabeto, só para aprender o negócio de ensinar. Aquele ladrão. vamos lá. Eu não disse quando eu falo. Essa teologia não, você Me vê. corrigiu. Pode teologia. Ah, Jesus. Eu sou profeta.
é só um texto, cadê? Isso é para a gente pedir misericórdia a Deus, né? Eu coloco esses exemplos porque, por meio desse exemplo, Deus quebranta o nosso coração, né? Às vezes a gente pensa que sabe tanto e Deus é que sabe tudo, né? Ok, então pegaram o fio da meada, né? Sim. Então o exercício número 7 é difícil, tá bom? Mas eu quero que vocês individualmente e caladinhos vão respondendo aí as perguntas 2 a 6. Não está legível, né? Tem como aumentar aí? Tem como aumentar. Peraí. Ok, isso me fez. Já melhorou. Ele mesmo de luxo. O 6 e o 7? Não, do 2 ao 6. Comecem já. E vocês se afastarem aí, vocês dizem, para não ter a tentação de olhar o contexto todo. Eu também. É melhor. Gente, sem olhar nota de rodapé de Bíblia, sem olhar a internet, olhando só o texto bíblico. Olha, a minha Bíblia nem tem. Não, tudo bem. Mesmo que tenha, é vocês que vão olhar. Estudinho, né? Sim. João 10, 1 15. Começa com 2 aqui, cara. Começa do 2, filho. O João já fez. Ah, tá certo. Do 2 ao 6. Anotem a resposta, tá bom? Anotem. Me entregar uma folha, não é? É melhor, é melhor.